Estamos dando início a mais um jornal AG News ao vivo para o nosso querido telespectador. Informando que estamos ao vivo no nosso canal 141, a GTV, na maior plataforma de TV streaming, a Soul TV. E a nossa programação com conteúdo 24 horas para o nosso telespectador. Hoje, como de praxe, temos aqui na programação do nosso jornal AG News um convidado especial que vem para tratar de um assunto tão importante que gera muita polêmica. Estaremos falando sobre a reforma tributária. Após, teremos também os comentários de esportes com Fausto Grezana no esporte. Teremos hoje também os informativos e informações do boletim do esporte do MMA, esporte das lutas com o Peleia MMA, com a nossa querida Jéssica. Teremos também episódio da Diorlinda Viborosa para descontrair e divertir o nosso querido telespectador. E seguindo também, no final, nós teremos o clima-tempo para ver como que vai se comportar o tempo ainda nessa semana e no final de semana. Bom, hoje vamos dar início, então, ao nosso primeiro bloco com o nosso convidado. Hoje é o fiscal tributário Lisney Oliveira de Souza, da Marpa Gestão Tributária, que estará aqui junto conosco, esclarecendo dúvidas sobre a reforma tributária. Seja muito bem-vindo, Lisney. Bom dia, tudo bem? Obrigado. Bom dia, muito prazer estar aqui com você, Lisney, pois a gente gosta muito de esclarecer para o nosso telespectador e trazer um pouquinho a informação. Acho que a gente precisa trazer informação exatamente de pessoas que estão qualificadas ali para realmente trazer um conteúdo tão complexo e tão sério que é uma reforma tributária que está acontecendo dentro do nosso país. E muita gente fala sem propriedade, sem conhecimento e fica naquele achismo. Então, a gente gosta de trazer e abordar porque é um tema extenso e muito longo. Já está convidado a gente poder trazer mais vezes, a gente poder fazer um bate-papo, porque é um tema que não tem fim, né? Nós estamos numa reforma. Reforma quer dizer que não foi um trabalho já executado. Então, está sendo executada essa questão da reforma tributária. E nós gostaríamos de saber, Lisney, como que está o andamento dessa reforma? Até que ponto ela já está sendo executada? Quais setores ela já está atingindo? O que já se conseguiu concluir de, inclusive, talvez ajustes que tenham que ser feitos, porque não é uma reforma fácil. Alterar completamente a reforma de um país para tentar um tributo único é muito complicado, difícil, pois cada estado tem a sua particularidade e, inclusive, uma atividade distinta, com mais renda, com mais, digamos, com mais incisão do que outras. Então, tudo isso contigo, Lisney. Obrigado. Sim, até que nem comentou, ela é sim muito importante, porque tu vê, né, a gente teve aí mais de 300 profissionais envolvidos nesse processo, né, dessa mudança. Então, é sim um processo complexo, teve várias reuniões, então teve várias mudanças ainda no processo todo de inicial, a mudança das leis, né, para consolidar num só imposto, e a gente via aí criado, né, dois novos, vamos dizer, nomenclaturas, né, que a gente não estava acostumado antes. A gente estava acostumado, PIS, COFINS, IOF, IPI, ICMS, e agora a gente tem as duas novas nomenclaturas, o CBS e o IBS. Um mais para o federal, né, e outro para o estadual e municipal, né, que ele envolve o ICMS e o ISS. Então, são duas nomenclaturas novas aí, que vai trazer, sim, muita incerteza para os administradores, né? E um processo que ainda ele está em adaptação, depois vai ter o processo de teste e a implementação. Claro,
Tudo isso, né, tem muita complexidade e muitas mudanças ainda que não estão claras. Mas o que a gente pode conseguir trazer agora de mão é que é uma mudança, sim, relevante no processo para quem já está acostumado, né, em ter seu formato hoje concretizado, já suas legislações, seus processos já estão consagrados no dia a dia para apuração de impostos, para os seus custos do dia a dia, né, vai ter uma mudança relevante. E ainda tem algumas alíquotas ainda que não estão bem alinhadas, né, não estão consagradas ainda, porque, claro, que nem você falou, tem sim os estados, cada um com seus incentivos, cada um com seus benefícios, e isso tudo vão estar se adaptando ainda ao processo de testes e depois de integração do processo que vai estar concretizando. Que o testes ainda vai começar em 2026, né? Então, esse processo até 2026 é o processo de adaptação do administrador e até para ele poder demonstrar o interesse, né, em ver os estudos, né, em relação aos tributos que ele está competitivo hoje, como é que vai ser depois com as mudanças, né? E tu não achas, Lisney, inclusive agora vou trazer um pouquinho a tua opinião como fiscal tributário, uma pessoa competente na área, será que o país estaria realmente necessitando dessa reforma desta maneira, ou de repente algumas alterações dentro do próprio sistema e regime, desafogando o empresariado, desafogando os próprios pequenos e médios empreendedores, em vez de criar uma reforma, alterando tudo, sim, a gente poder ter a visão exatamente como tu disse. As empresas já estavam redondinhas, sabendo dos seus custos, para poder também entregar para o cliente, né, para o consumidor, um preço ideal de lucro e resultado, né, de venda, porque tudo isso reverte no preço final. Então, e até para a empresa poder ter lucro. Então, as pessoas falam muito em imposto e não se dão conta que isso reverte diretamente, tanto no consumidor quanto no produtor. E isso gera o quê? Resultado para o governo. Quem é que fica com esse imposto? Quem é que administra esse imposto? Então, a gente precisa ter mais entendimento sobre isso, porque a gente vê que existe muito déficit realmente na execução, muitas vezes até na situação que nós estamos na calamidade pública. Aonde vai ser exercido esses recursos que estão enviando? Recursos que a gente sabe que a legislação define para tal objetivo. Então, ele não tem liberdade autônoma para poder atender qualquer situação, né? Que nem citando agora, foi liberado bilhões, não sei o quê, ou milhões de recursos do governo federal para o Rio Grande do Sul, né? Na reconstrução. Mas daí falam em dinheiros e recursos, mas na verdade são milhões para os bancos emprestarem para a população. Aonde que é apoio e recurso isso? Então, existe sim uma falha na compreensão de todos esses impostos, de tudo que realmente o cidadão, o brasileiro vive nessa questão tributária. Acho que todo mundo, todo empresário, antes de começar, já tem medo de começar só por causa do tributo. Conta um pouquinho para a gente esse sentimento, se era o momento, na tua opinião, se isso a gente é obrigado a engolir, porque já é uma norma, já está instituído. Fala um pouquinho, Leslie. Eu creio que sim. O empresariado estava tendo necessidade de ter uma simplificação no processo, né? Então, assim, a gente precisava realmente ter uma simplificação, porque existe um emaranhado de legislações para cada imposto, que nem você falou, a destinação para cada um ponto, e assim, da forma que eles estão criando. Claro, a gente ainda está num processo de criação, né? Mas a gente tem a esperança que realmente os tributos sejam bem mais simples, né? E mais destinados às operações específicas, né? Que não sejam tão complexos que nem são hoje.
Isso dá uma facilidade para o administrador e para nós também da área tributária em poder executar a melhor tributação para cada uma das empresas, né? Que nem assim, é um imposto ainda que não está 100% concretizado, então ele ainda falta as emendas, falta alguns processos ainda que a gente vai ver pela frente, né, que vão ser aprovados, e com isso vai estar também a sua destinação provavelmente igual que era antes, porém de uma forma mais simplificada, com um imposto único, né? Se estava precisando, realmente eu creio que sim, porque esse complexo vai ser uma forma mais simples de recolhimento, que a gente vê, né? E mais rápida também de recolhimento. Agora, destinações também, agora com essas emendas, a gente vai ver esses processos. A única coisa que a gente ainda está monitorando aqui, nós, como gestão tributária aqui, é as formas dos benefícios, né? Essa simplificação, ela não pode reduzir os benefícios que já tem, né, para nós. Então, a gente tem que adaptar as formas que já tem de benefícios nos impostos novos. E até alinhando isso, né, o que a gente indica para os administradores, né, eles começarem a pensar nessa estrutura de como está funcionando hoje e da forma que já está parametrizado já pelo que está até hoje para os próximos 2, 3 anos aí para frente. Claro, a gente ainda tem um ambiente de teste, que no teste lá a gente prevê que algumas emendas vão fazer alterações nos processos que vão também reduzir um pouco as alíquotas. A gente vê aí alíquotas bem maiores do que a real hoje, que vai aumentar um pouco o custo, principalmente de prestadores de serviços ali ainda, e que podem afetar um pouco a cadeia produtiva, né? Mas essa é a visão que a gente está tendo, né? Tu sabe que isso tem gerado muitos debates. Eu tive o prazer de participar, inclusive, o ano passado, de um debate junto com o nosso querido professor Marcos Sintra, que é vice-presidente do órgão lá de Getúlio Vargas, né, da Fundação Getúlio Vargas, e existia exatamente essa visão que, infelizmente, a classe onde mais cresceu, né, nesses últimos anos, é do produtor autônomo, é do serviço. Né? O serviço, dentro desse nosso universo de tecnologia, de desenvolvimento, ele cresceu muito, né, na nossa sociedade. É uma categoria que teve, digamos, do que no passado era desprezado pelos municípios, pelo governo, né, como se fosse uma categoria que não gerasse recurso. E hoje eles perceberam que o recurso, então, não sabem como tirar. Agora vão tirar, sim, do setor que produz aí do serviço, né? É uma coisa ainda que ainda está um pouco, ainda não está bem clara, mas o que a gente está vendo, né, é um aumento da cadeia produtiva, de custo da cadeia produtiva por causa dos prestadores de serviços nessa tributação. Mas, claro, ainda a gente tem esperança nessas emendas que tenham alguma redução, algum incentivo que tenha como reduzir essa cadeia, essa parte tributária para esses prestadores de serviço. Claro, a gente vê ali cesta básica e outros pontos que já estão no visão do governo, né? Mas a gente espera que essa visão também reduza prestadores de serviços, né, para esse processo. Claro, a gente não quer que tenha um aumento de tributo, né, e nem que perca os incentivos que já estão consagrados. Mas isso é uma adaptação ainda que 2026 aí a gente vai ter que ainda se adaptando ainda para o processo de cada um, né? Então, hoje, pela situação atual, a reforma ela está em teste, ela não está sendo executada ainda dentro do setor fiscal. Não, ela não está, tá? Ela vai começar mesmo em testes em 2026, né? Perfeito. Então, é adaptação mesmo de procedimentos. Então, assim, o que a gente indica para os administradores, né? Pensarem nesse um ano e meio ainda que tem aí, em fazerem a monitoramento do processo. Aí fica já a dica, né? Monitorar os procedimentos internos deles. E, com isso, né, de que forma
fazer esse monitoramento, né, fazer um planejamento tributário, né, desse processo deles. Porque daí o que acontece? Não só tributário, mas um planejamento logístico, um planejamento geral da empresa deles para os próximos anos, pensando já no que já está consagrado. Então, se tiver aumento realmente de alíquota, aonde vou estar mais competitivo, meu concorrente está onde, eu estou comprando do fornecedor que é um prestador de serviço, a gente vê aí que lucro presumido vai ser uma coisa, uma tributação que não vai ter provavelmente no futuro, vai ser só lucro real e simples. Para ficar no simples tem as suas regras, né, de faturamento, sociedade, e do lucro real vai poder tomar algum crédito, isso que a gente está pensando e analisando no processo. Então, que tipo de crédito vou pagar na saída, para quem eu vendo, já é para o consumidor final, já quem vai consumir o produto, é alguém que vai revender. Meu produto tem muitas cadeias até chegar ao consumidor final, como fazer isso? Logisticamente, eu consigo reduzir alguma coisa em logística porque vai aumentar o tributo para não ter aumento de preço. Então, essa seria a dica mesmo para os administradores pensarem um pouco no processo interno deles em relação ao planejamento do produto, a estrutura, a concorrência e até mesmo até uma estruturação de sociedade, né, para esse processo. Muito bom, sabe, querido Lisney, eu estava já alinhada aqui para fazer essa pergunta e tu trouxe ela. Quanto é importante a gente explicar, porque muitas pessoas, né, digamos, nós estamos aqui com telespectadores de todos os segmentos, né, desde o pequeno, médio, grande empreendedor, que daí já vive nessa, já entende mais, mas eu gostaria que se tu pudesse explanar, digamos, com uma linguagem bem popular, sobre as diferenças exatamente de uma empresa do simples, de uma empresa do lucro real e uma empresa do lucro presumido, para que as pessoas entendam as diferenças. E depois eu quero trocar uma ideia também sobre a questão de incentivos que a empresa de lucro real hoje possuem, a questão da lei de incentivo cultural, que seria através da Lei Rouanet, e outros incentivos da lei do esporte. E aí nós queremos também trazer um pouquinho de informação sobre isso. Sobre a diferença das tributações do simples, presumido e real, do simples, né, ela tem percentuais sobre o faturamento dela que ela recolhe. Então, ela tem um percentual reduzido, né, até pelo incentivo que ela tem, né, para poder ter um pagamento de imposto melhor e é consolidado também. Então, ele paga vários impostos numa guia única, né, com um percentual fixo para esse tipo de processo. Se ele é prestador, aí entra um pouquinho mais no RT, se ele tem previdenciário junto, é umas alíquotas um pouquinho diferenciada, mas resumindo é isso. Claro, tem critérios para estar ou não, poder estar ou não no simples, que são atividades, né? Algumas atividades podem estar no simples ou não, sociedade, faturamento, né? Em termos de regra, seriam esses três. Já sobre lucro presumido, não, a empresa pode ficar no lucro presumido, ele tem um percentual mais estimado de lucratividade, né, e paga o imposto sobre aquele percentual estimado de lucratividade, tanto para prestador de serviço como para quem revende produtos. Já no lucro real, não, tu tem uma possibilidade maior de possibilidades de créditos, incentivos, e aumentam, quer dizer, o teu crédito e reduz, né, o recolhimento do imposto da tua saída. Então, basicamente, né, fazendo um resumo, bem resumo mesmo, a diferença desses três processos mesmos de tributações que existem hoje. Perfeito. E, como você disse, é muito provável que o lucro presumido seja uma tributação que seja um regime tributário que vai se extinguir nessa reforma. Vai existir apenas esses dois, o simples e o lucro real. Por isso o planejamento, né? Porque hoje a pessoa que está no lucro presumido, ele tem um estimado de lucratividade. Se essa lucratividade dele for um pouco menor, ele poderia estar no lucro real.
Se fosse maior, ele poderia manter, claro, o lucro presumido com a regra de hoje. Com a regra futura, a gente está vendo aí que o lucro presumido não vai ter, então ele vai pro lucro real, e para o lucro real, provavelmente, se ele tem uma boa lucratividade, ele vai pagar imposto de renda maior, contribuição social. Então, assim, por isso que o planejamento para as empresas são muito relevantes, que é o que a gente está alencando bastante, né? É o planejamento. E, claro, não esquecendo, né, que além dessa parte toda de planejamento, com a mudança, a gente tem que, ainda uma coisa que não está ainda bem clara, é os créditos que eu já tenho hoje, como que eu vou consumir isso no futuro? Então, e os créditos que eu tenho possibilidades de recuperação hoje, como que eu vou ter de recuperação no futuro? Então, será que eu vou poder utilizar ou não? Então, o que a gente aconselha para os administradores é o quanto antes possível, faça uma revisão fiscal nas suas empresas, né? E com isso, levantem a possibilidade de créditos que acabaram não tomando crédito no passado, para poder, dentro desse 1 ano e meio, ainda ter possibilidade de consumir eles, né? Da forma que vai ser posterior, pode ser que não tenha como consumir imediatamente, pode ser que seja, pelo que estão falando, uma parcela desse crédito que vão poder consumir, a outra parcela não. Então, não está ainda bem claro como consumir esses créditos, né? Mas o que a gente indica é fazer esse planejamento junto com a recuperação, a análise, né, dos processos administrativos que ele fez, né, para poder consumir esses créditos. E tem empresas que a gente vê da indústria que elas têm muitos créditos, né, acumulados. Então, como consumir esses créditos do processo produtivo com o planejamento, né, adquirindo produtos novos, alguma coisa assim que vá consumir esses créditos ainda dentro desse período, para não ter vamos dizer, esse acúmulo de crédito, e é um dinheiro que está com o governo e não é uma aplicação financeira, é um dinheiro que hoje é 100, amanhã é 100, então não vai ter uma correção monetária, a não sei se for um pagamento em dívida maior, mas se for um crédito, ele acaba acumulado e ficando no mesmo valor, né? Perfeito. A gente já vê que, infelizmente, sendo mesmo que uma reforma que venha contribuir no início, ela vai acabar prejudicando várias cadeias, né? Vários setores. A gente fala que o processo é o processo de adaptação, né? Então, assim, o administrador vai ter que estar se adaptando à nova legislação, o processo dele. E a melhor forma é fazendo esse planejamento, para não ter que chegar lá na hora e o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Para que lado eu vou? Chegou em cima da hora, já tem muitas coisas que não vai conseguir fazer. Tem processos, às vezes, que tu demora 6 meses, 8 meses para até implementar ele. Então, estudar, implementar e fazer, porque eu vou querer trocar a filial do Paraná para o Rio Grande do Sul, por causa que a estrutura é melhor no Rio Grande do Sul. Bom, imagina, né? Trocar uma estrutura de uma empresa de um lado para o outro, para não ter uma carga tributária grande, precisa toda uma adaptação. Então, mas na teoria, nessa reforma, não vai ter, vai ser uma carga tributária para todo o Brasil, não vai ter mais essas distinções estaduais. Mas não pensando nos tributários, mas em logística. Meu fornecedor está próximo do Rio Grande do Sul, eu posso ganhar isso em logística? Então, assim, a gente, além de pensar no tributário, a gente pensa na logística também. Perfeito. Então, assim, eu posso reduzir um frete, eu posso reduzir um processo de uma cadeia tributária que eu vou aumentar. Então, é onde eu vou me adaptar para poder... É complexo, né, Lisney? Mas, para a gente ir encerrando a nossa, que eu sei que eu já estou tomando bastante tempo e queremos o Lisley mais vezes, nessa questão dos incentivos que já existem, Lei Rouanet, Lei do Esporte, outras leis que o lucro real, positivamente, e poucas pessoas também desconhecem essas vantagens, que podem ajudar culturalmente empresas que estão realmente trabalhando para a cultura e para o esporte. Essas empresas do lucro real vão conseguir seguindo nos mesmos modelos da lei que já existe de benefício, ou terá alterações também? É que assim, hoje a gente vê alterações no quê? No PIS e COFINS, ICMS e ISS. Então, assim, ainda não tem uma alteração expressiva no imposto de renda e na contribuição social. Então, a gente não vê nenhuma mudança atual, né,
até o momento que seja relevante para esses pontos. Mas, claro, como é um processo ainda que está em adaptação, vai para teste, pode ser que isso tenha algum impacto em 2026 ou 2027, que a gente não está vendo hoje aqui ainda, tá? Perfeito. Bom, então, nós tivemos aqui a presença do fiscal tributário Lisnei de Souza, trazendo informações da empresa Marpa Gestão Tributária aqui para o nosso telespectador. Quero agradecer, Lisnei, foi muito claro, muito objetivo. Importante a gente estar trazendo essas informações e exatamente alertando ao empresário, ao administrador, que esteja atento e já vinculado, né? Estudando essas alterações que vão causar, sim, bastante dúvidas, bastante acomodações, né, durante o percurso. E a gente já sabe que 2026 já é logo ali, né? Passa muito rápido. Passa muito rápido, a gente também agradece, né, pelo convite. Estamos aqui também a qualquer momento que você precisar ou precisar de qualquer informação, a gente está aqui para poder ajudar vocês também. Ficamos muito agradecidos. Deixo aqui um espaço rapidamente para você se despedir dos nossos telespectadores. Após, nós vamos para um breve comercial e já voltamos. Não, obrigado pelo convite. A gente está aqui, claro, com o processo de adaptação dessas legislações todas, sempre tentando o máximo possível estar atualizado, mas as mudanças são grandes. Recentemente a gente teve a legislação do poder compensar, poder não compensar, então assim teve que a gente teve que ficar também bem atualizado, né? Então a gente está a qualquer momento aí disposto a prestar serviços para vocês, né, de planejamento ou qualquer outros. E a indicação é para os administradores, né? Organização, né? Eu acho que a palavra é essa. Então, se organizar para esse processo que está vindo, né? Então, é um processo novo, eu sei que muitas dúvidas, muitas incertezas por parte dos administradores, e a gente agradece aí pelo convite e estamos, né, aqui dispostos. Bom, e para a gente esclarecer antes de irmos para o comercial, a Marpa Gestão também faz esse serviço de gestão de orientação para os administradores? Faz. A gente faz esse serviço de planejamento, faz o serviço de recuperação, a gente faz, é um escritório multifuncional, então ele tem várias áreas jurídicas, contábeis, administrativas, comerciais, que apoiam o administrador aí nas suas incertezas, nas suas inseguranças aí, que possam, né, ter dúvidas no processo, a gente faz todo esse tipo de serviço. Muito bom. Então, muito obrigado, Lisnei. Fique aqui, não saia, nós vamos para um breve comercial e já voltamos. Até logo, Lisnei. Muito obrigada pela participação. Até logo. Bom, vamos rapidamente agora para os episódios da Diorlinda Viborosa, que quer agitar aqui a programação do Jornal AG News. E logo, logo mais estaremos com os comentários de esportes. Então, vamos lá com a nossa querida Diorlinda. E galera, aqui quem fala é Marcos Rafael, até às 7 com você. Agora eu vou pegar um pedido de uma garota muito legal, muito bacana, que é do tempo do Love Songs, que ela pediu uma música e estava apaixonada. Ela era garota naquele tempo, é óbvio, né?
Mas olha só, agora eu vou tocar um Cool and Again pra ela. Tá tocando aí no fundo, e aí ela vai curtir. Vocês conhecem ela? Diorlinda Viborosa. É a nova apresentadora, âncora na TV AGTV, aqui da Rádio AGTV, claro. 141 no seu dial. É comigo, Marcos Rafael. Até às 8 com você. Vem, Cool and Again. And have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on. It's a celebration. Rádio 141, até às 8 com você, é Marcos Rafael. E não esqueça, vai ter a grande festa sábado, lá no segundo andar do corte de cabelo do Darcy. Vambora, mais coisa de guerra. Gente, a Diorlinda Viborosa, ela encanta, ela diverte. E agora, surgiu o Marcos. Marcos, nem gravei o nome, mas é uma figura, né? É o DJ que ela ficou amiga, porque ele está sempre colocando a música na Rádio 141, a Rádio AG. É isso aí, olha, tem novidade. Essa Diorlinda é sensacional. Então, vamos lá agora a um breve comercial rapidinho. Nós já voltamos com a nossa turma do esportes. Não saia da telinha. Ótica Débora Ribeiro, Porto Alegre, localizada na Rua Santana 1069, com estacionamento no local em frente à loja. Débora Ribeiro, empreendedora do ramo setor óptico, atende como especialista em visagismo, pois através de muitos cursos se aprimorou para atender com qualidade e diferencial o seu cliente. Visionária no mercado do setor óptico, não só atende com a necessidade da saúde visual, mas também com a qualidade da entrega de um acessório adequado para o formato do seu rosto, tanto para homens e mulheres. Procure Débora Ribeiro e faça sua consulta de visagismo, tanto fisicamente na loja quanto online. Débora Ribeiro atende todo o Brasil e está à disposição para lhe fazer conhecer os seus pontos positivos no seu olhar e no formato do seu rosto. São multimarcas, marcas renomadas que você encontra nas óticas Débora Ribeiro. Venha conhecer a Ótica Débora Ribeiro. Profissionais especializados prontos para lhe atender e fazer com que você saia satisfeito com o seu óculos. Venha conhecer o consultório da doutora Roberta Capper. Especialista em ortodontia, doutora Roberta Capper, com mais de 20 anos de mercado, atende com excelência na Avenida Cristóvão Colombo, 1081, sala 404. Ou ligue para agendar a sua consulta 99282-7349. Doutora Roberta Capper, especialista em ortodontia, uma especialista top doctor em Invisalign. Você que sonha com um aparelho de alta tecnologia Invisalign, aqui
Com a doutora Roberta Capper é possível. Entre em contato e agende a sua avaliação. Eu adoro quando chega essa parte do esportes, essa música agitada, eu amo esporte. Então vamos trazer aqui o nosso comentarista de esportes, Fausto Grezana, e seja bem-vindo, Fausto. Olá, bom dia a todos, aí boa tarde para quem já conseguiu almoçar, e bora comentar sobre esse dia recheado de jogos, né? Um dia que tem dupla Grenal em campo, e um dia que a gente espera trazer boas energias para essa dupla Grenal vencendo os jogos do Brasileiro. E vamos torcer que essa internet estabilize. Agora melhorou, que estava com uma instabilidade. E vamos trazer o nosso convidado de hoje, o querido doutor, nosso querido advogado desportista, Alexandre Lopes. Seja bem-vindo, Alexandre. Está me ouvindo? Agora sim, agora estamos te ouvindo. Então, boa tarde, Andréia. Boa tarde, Fausto. Novamente é um prazer estar com vocês. Especialmente, boa tarde a quem está nos assistindo. Bom, hoje nós temos bastante assunto para tratar, porque nós temos um bate-papo aqui que o Alexandre vai também entrar nessa rotina aqui dos comentários. Vamos saber a opinião também do advogado sobre os jogos que têm acontecido e depois nós vamos trazer uma polêmica, não sei se bem polêmica, mas um tema que o nosso advogado, inclusive nós trouxemos à tona em outro momento e que ele nos trouxe uma reportagem aqui para a gente refletir. Bom, dando início, Fausto, primeiro a gente pergunta aqui, sabendo com o nosso comentarista, o que ele achou e depois nós passamos a palavra para o Alexandre também saber um pouquinho da opinião dele sobre o que ele achou e do que vem por aí. Bom, então iniciando, Fausto, o que tu espera hoje Inter e São Paulo? Bom, primeiro estarei no jogo, né? O jogo é aqui em Criciúma, né? Feliz demais por ter conseguido essa logística e trazer o jogo do Inter para Criciúma. A direção conseguiu isso e para mim é muito legal, porque eu moro a realmente 20, 30 minutos do estádio e estarei lá torcendo. E agora a expectativa é de um jogo que o Inter consiga a vitória, sim. Não tem um favoritismo muito grande nessa partida. A gente sabe que o São Paulo vive talvez o melhor momento do ano. São Paulo vem de uma sequência muito positiva com seu novo treinador, que é o Zubeldia. O Inter é muito forte também, o Inter tem um bom treinador, tem uma boa equipe, vai jogar ao lado de sua torcida, apesar de aqui na região ter muito São Paulino que vai estar infiltrado, a grande maioria vai ser de colorados. Então acho que a expectativa é muito alta para o Inter conseguir um resultado positivo e se colocar ainda mais numa situação de, por percentual, líder do campeonato. Acho que como tem esses jogos atrasados, a liderança ela não é em pontuação, mas ela pode ser em percentual. Isso só vai depender do Inter. Eu estou com muita expectativa para esse jogo. O Inter se acostumou a enfrentar adversários que jogam numa linha mais defensiva, que deixam toda a preocupação ofensiva em cargo do Internacional. E hoje já não vai ser bem assim. Hoje vai ser um jogo onde o Inter vai ter espaço para jogar, porque o São Paulo não é um time que gosta de esperar também. Então, um jogo mais aberto é um jogo com mais espaço. Talvez a gente consiga assistir um Inter mais agradável do que aquele Inter que enfrenta retrancas e não está conseguindo, por algumas vezes, infiltrar nelas. Então, a expectativa é muito positiva. Acho que o Inter pode, sim, sair com resultado positivo, mas já coloco já um ar de tolerância já, porque não ganhar esse jogo não pode ser feito uma terra arrasada, um negócio horrível no próximo programa, porque tá tudo errado. Não é isso. O Inter, eu volto a lembrar, a gente ficou um mês aqui falando sobre o quanto os times do Rio Grande do Sul sofreriam com a parada, o quanto isso seria complexo. O Inter vai sair para jogar, querendo ou não é mandante, mas sai de Porto Alegre para jogar aqui em Criciúma,
Então é um jogo que o Inter tem condições de ser vitorioso, mas não é aquele favoritismo brutal a ponto de responsabilizar em caso de um empate ou até, infelizmente, uma trágica vitória de São Paulo. Então, é condições de vencer, condições de fazer um bom jogo, mas também entender o contexto que nós mesmos da imprensa criamos e ter um pouco mais de tolerância com o time. Muito bem, inclusive na nossa última análise, acho que terça-feira, onde tu falaste e realmente me sensibilizou quanto à questão do Kudê, quanto a imprensa vem martirizando realmente um trabalho dentro de um trabalho que deveria estar sendo reconhecido e não tão destrutivo quanto a questão da mídia, do jornalismo e desses influenciadores. Bom, agora nós queremos saber a opinião. Diga, Fausto. Só para completar, eu até ontem, até posso separar, depois te mando o trend ali, que era a sequência, tu pode até ver isso. Casualmente, um dos influenciadores, aí eu vou citar nomes, infelizmente, mas é o de maior repercussão colorada no Rio Grande do Sul, que é o Fabiano Baldassi. Ele no seu YouTube, ele posta sempre após os jogos reações e culpas e tal. E aí pegaram um comparativo do trabalho do Mano Menezes e nas manchetes, inclusive quando o Inter foi eliminado no próprio Campeonato Gaúcho também, era tipo, apesar dos seus jogadores, desculpa, Mano Menezes, tu não tem culpa, Mano Menezes, a culpa é dos jogadores. Depois o Inter eliminado em Copa do Brasil, não, me perdoa, Mano Menezes, tu não tem culpa, a culpa é da direção, a culpa é do Barcelos. Trazendo agora para esse ano, quando o Inter é eliminado do Campeonato Gaúcho, a culpa é só do Kudê. Agora, num resultado negativo, temos que trocar o Kudê. Então, existe, e não é eu que estou falando, é uma coisa de ter o mínimo de percepção do óbvio, né? Não é uma ideia ou algo do tipo, é só tu ter a percepção do óbvio, que existe uma predisposição terrível dessa mídia que se diz torcedora, que no fim é só mais para tumultuar, de pesos diferentes para situações completamente iguais. E nisso eu vou estar sempre fechado com o Kudê, porque eu vou cobrar quando merecer ser cobrado, mas não cobrar porque ele é o Kudê. E aí, sim, errado, e é o que acontece. E se tu for ver um dos comparativos da própria manchete que esses mesmos influenciadores dão, tu fica até assustado. A gente pode ver que é um complexo, eu acho que até uma implicância, e aí sai fora do profissionalismo, né? Bom, mas nós vamos escutar agora o nosso querido doutor Alexandro Lopes sobre o que esperar deste nosso jogo de Inter e São Paulo hoje. Qual a expectativa, Alexandre? Não obstante eu tenha esse convite especial realizado por ti, Andréa, então eu vou tentar me desmascarar como advogado e vou me revestir como um torcedor, mas torcedor do futebol. O Fausto trouxe diversos aspectos importantes com relação ao Esporte Clube Internacional, que eu concordo, inclusive, com todos eles, mas o que eu gostaria de destacar é que esse embate entre esses dois clubes, ele já tem uma tradição. Ele é muito esperado em todo o Campeonato Brasileiro, ele é sempre aguardado com muita expectativa, e realmente deveremos ter um ótimo jogo ou espetáculo. As características do jogo que o Fausto já trouxe de forma perfeita, eu não vou me atrever a entrar nessa seara, mas eu acredito que o São Paulo tenha realmente esse perfil de organização em campo que poderá, inclusive, ensejar essa liberdade maior ao Inter, né, de tentar impor o seu ritmo de jogo ou a sua forma de jogar. Então eu realmente concordo com o Fausto, evidentemente que na torcida pelo estado do Rio Grande do Sul, né, em razão de todas as obviedades que todos sabemos, que essa outra casa que o Esporte Clube Internacional utilizará como seu campo provisório seja amistosa, seja realmente motivadora ao Inter, conforme o Fausto propriamente disse, que a expectativa da maioria dos torcedores é de que seja do Internacional, de apoio ao Internacional. Eu apenas trago uma pequena crítica ou uma visão equidistante de torcedor com relação à imprensa ou o jornalismo esportivo aqui do nosso estado, com relação à dupla, evidentemente, que nós somos muito críticos muitas vezes. Nós sempre buscamos ou objetivamos quase que a perfeição dentro do futebol.
ou seja, é uma exigência sempre em nível alto, e isso não é a realidade do futebol. O futebol tem um aspecto maior que é o imponderável. O futebol ele é dominado por circunstâncias que praticamente não são domináveis, não são de forma estratégica 100% planejáveis. Então, realmente, depende muito de vários fatores, várias circunstâncias para que uma partida tenha o seu bom desempenho e, evidentemente, que atingir o objetivo, tanto do Esporte Clube Internacional como do Grêmio Porto-Alegrense. Mas, reforço, o ideal é que hoje, numa casa provisória do Internacional, que nós tenhamos um bom jogo, um bom espetáculo, e que o São Paulo também proporcione isso à torcida em geral. Eu acredito que será um ótimo jogo para nós assistirmos. Muito bom, então já fica aí a dica para todos os colorados, e vamos aí também, povo catarinense, aí, vamos apoiar o nosso Colorado aí também em Santa Catarina. Fausto, e dando seguimento, Grêmio e Flamengo, qual é a expectativa? Parece que já esgotou os jogos do jogo do Inter, esgotou os ingressos já, parece, tá? Olha só, Inclusive, vai ser então. casa cheia, realmente, parece muita gente vindo até de Porto Alegre, né? Eu tenho até amigo que vem de excursão e tudo mais, então vai ser realmente, acho que vai ser uma festa, estão prometendo uma festa muito grande no entorno do estádio também, entre colorados. Mas, bueno, vamos falar do nosso outro lado gaúcho, vamos falar do nosso tricolor aí também. Bom, o Grêmio enfrenta talvez o adversário que seja mais completo do futebol brasileiro, né? O Flamengo não viveu talvez seus melhores desempenhos nos últimos meses, mas é sim, talvez, com alguma folga, o melhor time do Brasil, tecnicamente falando, e não sou eu que estou falando, é o óbvio que mostra isso por todo o seu plantel e elenco que tem a equipe do Flamengo. O Grêmio sai para jogar no Rio de Janeiro, é um jogo muito difícil, enfrentar o Flamengo no Maracanã. Dificilmente a gente consegue colocar um favoritismo no Grêmio, porque realmente nenhum time que for enfrentar o Flamengo no Maracanã vai levar algum favoritismo. A gente vai realmente fazer uma análise levando em consideração que o Grêmio pode sim buscar alguma coisa positiva, e eu acho que pode, tá? O Flamengo não é esse bicho-papão absurdo, apesar de ser o melhor time do Brasil. Eu já falei isso em alguns programas, que para mim existe muito equilíbrio no campeonato. Tanto é o Cuiabá, que era considerado morto, veio aqui em Criciúma, meteu 5 no Criciúma, que meteu 4 no Vasco, que tomou 6 do Flamengo, que quase sofreu com o Atlético Goianiense. Então, o futebol ele é assim no futebol brasileiro. Não existe uma obviedade, uma regra por vitória. Como o doutor Alexandre falou, né? O Alexandre falou, pode ser um imponderável, né? Às vezes o René lá no jogo do Inter chuta a bola para trás e faz o gol contra. Tem como prever isso? Isso acontece, é o futebol. Então, o Grêmio acho que vai ter que fazer um jogo mais defensivo do que o normal. Não é tanto a característica do próprio Renato. Eu acho que quando o Grêmio se coloca em situações de ser muito defensivo, se torna meio vulnerável, acho que não é a grande veia do time do Renato. Eu acho que o Renato gosta mais de ser um time propositivo, mas acho que é muito difícil ser propositivo contra o Flamengo no Maracanã. Se tivesse como fechar no empatezinho, o Renato, o Grêmio, fechava na hora. Tá? Porque vindo do Rio de Janeiro com um empate é muito bom. Mas vai ser um jogo muito legal de assistir. E vou dizer que o favorito é do Flamengo, porque não teria como dizer isso, ou ao contrário disso. Tem condições de buscar um resultado melhor, sim, do que a derrota lá no Maracanã. Muito tem bem, um porém, né, que o Renato gosta do Rio de Janeiro, né? Não sei se o Renato vai levar esse jogo para um lado muito sério, né? De repente está agora curtindo uma praia em Copacabana, jogando um futebol e se divertindo um pouco. Vai dar folga para os caras no dia seguinte para curtir o Rio de Janeiro? Não sei, o Renato gosta desse tipo de coisa, né? Então tem esses aléns no jogo do Grêmio. Pode ser que o Renato tenha feito uma boa proposta. Quero time vencedor e vai ter festa no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Eu não duvido. Se ele chegar no vestiário e falar que tem vitória, 2 dias de folga no Rio de Janeiro, não duvido. É o Renato, poxa. Não duvido. Bom, querido doutor Mas se o Cudê faz isso, meu Deus do céu. Se o Cudê faz um negócio desse, meu Deus do céu. Coitado. Bom, Alexandre, e você, qual é a tua opinião sobre o jogo do Grêmio e Flamengo? Da mesma forma que eu fiz a observação de que será um belo espetáculo jogo do Internacional contra o São Paulo, eu reforço também o meu entendimento de que esse jogo
entre Flamengo e Grêmio será um belo espetáculo também, principalmente em razão do nível dos dois clubes envolvidos e o próprio estádio, né? O Maracanã também é um estádio que proporciona um bom jogo, não obstante tenha ocorrido aquele problema do gramado ano passado, certo, Fausto? Que o Maracanã foi muito criticado em razão da qualidade do gramado. Mas sofre muito com o gramado. Mas acredito que esse problema já tenha sido superado neste ano. Mas esse jogo, essa partida, será mais uma fundamental para o nosso outro clube aqui do estado, no sentido da retomada da sua técnica e da sua confiança enquanto competidor, né, enquanto clube competidor de um campeonato. No que diz respeito aos líderes que nós estamos aqui abordando, tanto do Esporte Clube Internacional como do Grêmio Porto Alegrense, ou seja, dos seus técnicos, eu sempre admirei a forma pela qual o Renato ele trabalha com seus jogadores, porque agora realmente como um torcedor, eu tive a audácia de lá na década de 80 tentar ser jogador, fiz teste, passei no teste, mas naquela época eram outros tempos, e eu me recordo que desde essa fase tenra de um atleta, ou seja, na fase de adolescência, digamos, aquela figura, ela é como se fosse um professor dentro de uma sala de aula, ou muitas vezes até como um pai dentro de casa tentando dar ou transmitir algum conselho para a vida. E o Renato, nós devemos admitir isso, ele tem esse know-how ou esse passado para transmitir aos seus atletas, aos seus comandados. Ou seja, ele é um cara vencedor, tanto como jogador profissional, como técnico. Então ele tem um respaldo, inclusive, na parte de exigir desempenho. Então, muitos dos novos técnicos no Brasil, que existe uma grande safra de novos técnicos no Brasil, não tem essa, digamos, essa qualidade ou essa condição ou pressuposto de ter o que ele tem, que é esse elemento intrínseco dele como pessoa, de ser um vencedor. E o atleta, aquele que inclusive está começando a sua carreira, e no Grêmio propriamente dito, o Fausto pode até me corrigir se eu estiver equivocado, boa parte do plantel do Grêmio hoje, ele é composto de jovens da base. Eu acredito que no plantel profissional o Grêmio tenha mais garotos do que o Internacional, na sua composição integral de plantel. E o Renato está explorando muito isso. E é louvável também, porque muitos clubes, dependendo... É aquela questão, inclusive, que conversamos sobre formação de atletas, os clubes também têm o seu perfil, têm a sua metodologia de contratar ou de formar atletas. Então nós podemos detectar isso entre os dois aqui da nossa capital. Mas voltando a hoje à noite, eu espero que também o nosso outro representante aqui do estado tenha êxito. Como o próprio Fausto disse, será realmente um embate difícil, mas nada é impossível. Dentro do futebol, repito, há um grande nível do imponderável, e evidentemente que vai depender da organização dos dois líderes dentro do campo e as suas variantes, as suas possibilidades de transformação, de planejamento dentro da própria partida, que é o que realmente estabelece a um ou ao outro o domínio daquela partida. Ou seja, essa inteligência, não só na técnica, mas a inteligência de poder detectar os problemas que estão ocorrendo dentro da partida e desenvolver a sua contramedida, né, dentro do campo aos seus comandados. Então, repito, o Renato tem essa vantagem diante de muitos técnicos do Brasil, muitos, essa vantagem que ele tem de ter esse passado vitorioso, de ter essa figura representativa diante dos atletas, exatamente. Eu arrisco a dizer que, olha, se o presentinho pós-vitória do Renato for bem tentador, é capaz de Grêmio sair vitorioso. Bom, essa é a
é a minha deixa. Eu acho que é possível. Vamos ver uma vitória gremista. Eu, como colorada, também torço para o nosso Rio Grande do Sul e, nesse momento, nós precisamos que os dois times sejam vistos e venham com vitórias. Fausto, dando seguimento, como foi a seleção brasileira ontem no jogo contra os Estados Unidos? Bom, 2 amistosos foram, né? O Brasil enfrentou no primeiro amistoso. O Brasil enfrentou México. a seleção do México, isso. México e Estados Unidos. Fiquei com Colômbia na cabeça. Acho que foi o gol de bicicleta do Borré, eu fiquei com Colômbia na cabeça. Inclusive fez um golaço, Borré, né? O Valência fez gol também ontem pelo Equador. Mas, bom, falando dos jogos do Brasil, o primeiro jogo teve muitos experimentos, o segundo também teve alguns. Mais do que o resultado em si, a gente tem que analisar a questão do desempenho, né? São amistosos preparativos para a Copa América, que começa daqui a alguns dias já, nos Estados Unidos. Eu não queria criticar a seleção brasileira, porque eu sou muito defensor, né, de todo o Brasil e tudo mais e tal. Eu sou um cara... Mas é inegável que talvez a gente esteja vivendo o nosso pior período profissional da seleção, assim. Me desanima um pouco, né? A gente não tem talvez a gente tenha o melhor do mundo, né? Que é o Vinícius Júnior em questão de desempenho na Europa, por essa temporada e tudo mais, mas é um ano diferente de melhor do mundo, né? Não é um melhor do mundo que tu sente que vai resolver o negócio para ti sempre. Então, eu defendo muito o Vini Júnior, para mim é um cracaço de bola, mas eu sinto que o Brasil está carente desse cara. E esse cara é o Neymar. É inegável a dificuldade que o Brasil tem de ter um jogo sem o Neymar. Faz muita falta. E acho que fazia muitos anos que a gente não entrava numa competição não sendo favorito. Eu acho que, mesmo com todas as adversidades, não vencendo, a gente entrava como Brasil, como favorito, por ser pentacampeão mundial, por ser uma seleção de respeito, mas dessa vez eu não vejo o Brasil entrando com favoritismo. Eu acho que a Argentina está bem à frente do Brasil. E é triste não sentir esse favoritismo por nossa parte, acostumado já com isso. Então eu tô meio vou torcer no que tem que torcer, porque somos brasileiros e temos que lutar pelo Brasil, mas é um ano que eu me sinto meio sem muito perto dos títulos, assim. Acho que a Eurocopa vai ser muito atrativa, vai começar também junto com a Copa América, tem muitas seleções de qualidade. Eu até não gostei do que o Mbappé falou, né? O Mbappé falou que a Eurocopa é mais difícil que a Copa do Mundo. É fácil falar isso e tu perder a Copa do Mundo para a Argentina, não é feio, né? Perder a Copa para a Argentina e vai lá e fala que a Eurocopa é mais difícil. Se fosse mais difícil, teria vencido a Copa do Mundo. Então, tem que ter um pouco mais de respeito, mas eu acho que nesse ano a Eurocopa vai ser mais atrativa para ser assistida do que a Copa América. Eu tô meio desanimado com o Brasil. Não boto na culpa do treinador, não boto na culpa em si do atleta que está lá, mas boto um pouco na culpa. Eu lembro daquele programa que eu, Alexandre, a gente debateu até sobre questão de categoria de base, questão de formação de atletas e tudo mais. Eu acho que a gente está num momento carente de bons valores na seleção. Eu nem vou entrar aquele saudosismo de comparar, né? Tipo, mas tinha Ronaldinho, Kaká, Ronaldo, Robinho, aquela seleção e tal. Nem precisava ser tudo isso, mas se tivesse pelo menos um nível de formação, pelo menos de igualdade com as principais seleções do mundo, né? Hoje, se a gente for fazer 1 contra 1, o Brasil não ganha da Argentina, não ganha da França, não ganha da Espanha, não ganha da Inglaterra. Então é realmente preocupante uma seleção que tinha que ser tão mais forte, está tão debilitada em alguns setores. Então, e é chocante, é torcer. O país do futebol, o Brasil, chegar nesse ponto de uma retração do resultado dos campos quanto à questão do time brasileiro. E a gente vê que isso e isso, infelizmente, se a gente for fazer uma analogia, é uma crescente, infelizmente, digamos, de defasagem também por essa questão política. Então, nós estamos assim, antes nós tínhamos o vigor do Brasil, da bandeira brasileira, aí nós tivemos esse déficit, as pessoas já não têm mais aquela mesma paixão, tão mornas. Então, a gente está vendo até o futebol morno, o futebol sem paixão. Eu vi o jogo ontem contra os Estados Unidos,
Eu fiquei chocada da falta, sabe, de time de bola brasileira, um time de futebol de raça. Mas essa é a minha opinião. Mas é que propriamente, né, o futebol brasileiro nunca foi um futebol muito passional, né? Nunca foi um futebol de entrega. Mas a gente tinha aquele futebol do samba, da alegria, da irreverência, daquela loucurada que era ver o Brasil, ver os caras pedalando, driblando, dando chapéu, tocando de lado, muito menos marcação e muito mais talento. Então, desde 2006, né? Aí já passou 200, são mais de 15 anos. Desde 2006 a gente não vê uma safra com excesso de talento. A gente vê uma safra que depende única e exclusivamente do talento do Neymar e um resto que não consegue completar. Então, é ruim, é triste, mas é um problema que até propriamente no futebol brasileiro, né? Vou ter que entrar nessa tecla de novo. A gente não tem nem mais as referências técnicas no próprio Brasil, né? As referências técnicas no futebol brasileiro já não são nem mais de brasileiros. Na Europa já não é mais dos brasileiros. Apesar do Vini Júnior ter o grande ano e ser talvez o melhor do mundo, a gente conta nos dedos os brasileiros que dominam o futebol europeu. Não vou contar goleiro, porque goleiro tudo mais, mas tu pega lá o Thiago Silva, que era o nosso zagueiro, tem 40 anos para fazer bem no Chelsea. O Militão virou reserva do Real Madrid. O Gabriel Magalhães foi bem no Arsenal, mas o futebol brasileiro nem conhece o Gabriel Magalhães e é o melhor zagueiro brasileiro na última Liga Europeia lá. Tu vai chegar aqui, os caras vão dizer quem é Gabriel Magalhães, porque o futebol brasileiro, os caras nem assistem mais o futebol europeu. Aí o Marquinhos fez um ano meia boca no PSG. Aí tu tem o Vini Júnior e o Rodrigo e acabou. O Paquetá tá no escândalo de aposta lá, talvez tenha que aposentar. O João Gomes e o Bruno Guimarães fizeram bons anos, mas seus times são quase meio de tabela para baixo na Inglaterra. Cadê o resto? Pô, tu pega a Argentina com o McAllister voando no Liverpool, o Dybala voltando a ser referência no futebol na Roma, Lautaro Martinez acabando com o futebol italiano. E aí tu pega o futebol brasileiro, que era para ser dominante nessas ligas, já não domina nem a liga própria, né? Porque tu pega a referência do Inter, é o Valência, é o Borré, aí tem o Alan Patrick, tudo bem, mas não vai pra seleção. Mas é o Borré e Valência. Tu pega o Grêmio, é o Cristaldo, a referência técnica do Grêmio. É o Cristaldo. Tu pega o Fluminense, é o John Arias, o Cano. Tu pega o Palmeiras, o cara que arrumou o meio campo é o Aníbal Moreno, ou os moleques que o Palmeiras formou ali, que conseguiu, graças a Deus, formar. O maior artilheiro do Paulista foi o Flaco Lopes, o outro cara do meio campo é o Richard Rios, colombiano. Tu pega o São Paulo, tu vai ver a referência ao Caleri, argentino, tá no ataque. Então, tu perdeu. O Flamengo, a referência é o Arrascaeta, que é uruguaio. A grande contratação que arrumou o meio campo do Flamengo é o De La Cruz, uruguaio. Então, não tem, a gente não tem nem mais as referências dos nossos próprios times. A referência no Criciúma é um congolês, que é o Bolasie, cara do Congo. E tem muita história no futebol europeu. Joga muita bola, mas é um cara do Congo. No Vasco, é o Vegete, atacante argentino. É o Payet, meia francês. Então, olha, não tem nem mais referência no futebol brasileiro. Eu acho que nós vamos ter que montar um projeto aí para trazer o incentivo à formação de atletas no futebol. Estou impressionada com esses resultados aí, Fausto. Bom, vamos seguir aqui escutando então a opinião do Alexandre. Como foi, se ele chegou a ver a seleção em algum dos jogos, se também tem essa mesma visão. Fala. Só para aumentar a crítica, tá? A seleção que o Brasil empatou por 1-1 dos Estados Unidos tomou 4 da Colômbia, tá? Jesus. O Brasil empatou com os Estados Unidos por 1-1, a Colômbia meteu 4. Tá? Só para falar. Jesus. Então, tu já viu, doutor Alexandre, que a coisa tá crítica. É o reflexo da sigla CBF. É o que nós já debatemos em outra ocasião. E Fausto, tentando entender um pouco a própria imprensa brasileira, porque, de acordo com todas as citações do Fausto, o que eu poderia dizer? O futebol brasileiro ele é internacional. Né? Os destaques dos clubes brasileiros, ou dos top 10, todos eles são estrangeiros. E aí,
o que é realçado, o que salta aos olhos, esses atletas ainda em alto desempenho, sendo competitivos, e todos os nomes que o Fausto citou, que estão no elenco da seleção brasileira, não estão nesse mesmo nível. Então, é aí que está o grande cenário de desempenho desnivelado, ou seja, a seleção brasileira traz nomes que o próprio Fausto cita, que não são destaques nas ligas onde eles participam, e nós aqui no nosso futebol brasileiro, os grandes destaques dos top 10, digamos assim, dos clubes brasileiros que estão na parte acima da tabela, são estrangeiros. Então, algo está errado. Algo está errado. Eu me atrevo a trazer, inclusive, para análise, 3 movimentos que eu entendo que denotam esse retrocesso do nosso futebol. O primeiro deles é porque nós devemos também ter respeito e consideração aos atletas que saem do país, porque, em primeiro lugar, nós não podemos acreditar ainda no nível intelectual dos atletas de hoje ser o mesmo nível intelectual dos atletas da década de 80. Os atletas hoje, eles têm inteligência, eles sabem o que acontece dentro do clube e no país. Por que eu digo isso? Nós temos o exemplo não tão recente de um atleta que veio da Inglaterra para um clube de São Paulo, não vou citar nomes, mas fica bem óbvio com os dados que eu vou traçar aqui, de um clube inglês para um clube de São Paulo, um grande clube de São Paulo, que eu não me recordo, o Fausto pode me corrigir, eu não me recordo se ele saiu quando acabou o seu contrato ou ele pediu para sair antes, a pedido da sua esposa, porque não queria mais permanecer no Brasil. Então, os atletas, nós podemos sim considerar que são pessoas pensantes, com senso crítico, ou seja, defender uma camisa de uma delegação nacional, de um país, eles também olham para as outras coisas que está acontecendo nesse país. A motivação de muitos atletas que saem deste país não é unicamente financeira. Tem outros motivos também que estão por trás dessa decisão. Então, é complicado sim, hoje em dia, na minha opinião, é complexo, demanda outras circunstâncias, alguém defender essa camiseta amarela. Qual é a motivação que ele tem para defender essa camiseta amarela? Alguns já estão com a sua carreira estabelecida, que era uma das motivações pelas quais muitos atletas aceitavam o convite. Porque tem atleta que nós sabemos, isso já aconteceu, já rejeitou o convite para representar o país em campeonatos oficiais. Então, o primeiro movimento que eu detecto de retrocesso é este. Os atletas, eles têm alguns motivos que são extra-campo de não estar, como o próprio Fausto destaca, extremamente motivados, engajados, participando daquele momento, envolvidos com aquele momento de uma competição, defendendo um país. Segundo movimento é a fraqueza ou o não fortalecimento, conforme já debatemos, de uma estrutura de formação de atletas. Ora, é sabido que há anos, praticamente uma década ou mais, os atletas que se destacam saem deste país. E o Fausto trouxe em outro programa que muitos atletas, eles terminam a sua formação lá fora. Ou seja, perdem a característica ou as características que o próprio Fausto também citou do futebol irreverente. Eles começam a ser moldados com outro tipo de futebol. E aí vem um técnico brasileiro querer enfiar na cabeça desse atleta algo diferente. Então, é muita confusão para você tentar administrar um grupo de pessoas por um espaço curto de tempo. Exatamente. E o terceiro movimento, que eu também entendo como retrocesso, é a desorganização da própria instituição. Que isso é inegável.
é incontestável. Há muito tempo. Ora, todos os últimos presidentes se envolveram em escândalos. Todos. O último deles, não o atual. O atual eu não preciso falar, porque está muito recente na nossa memória, mas o anterior se envolveu naquela questão de assédio moral. Todos os presidentes se envolveram em escândalos. Todos, das mais variadas ordens. Financeiro, escândalo financeiro, escândalo de costumes, vamos lá, o assédio moral ou até sexual, que ele foi acusado. Então, como é que eu, enquanto atleta, que estou disputando, que sou contratado por um clube, de uma liga, de um país, outro que não seja este, olho para este país e vejo esse cenário, qual é a motivação que eu tenho para defender a camiseta amarela? Que motivação eu tenho? O financeiro eu não preciso. E os problemas que estão aí para todos, nós temos hoje essa ferramenta chamada internet, que nós podemos descobrir tudo hoje através de cliques. Eles também fazem a mesma coisa. Eu não posso ser inocente em acreditar que quando um atleta sai daqui do país, ele não continue olhando para o seu país de origem. Ele continua preocupado, até porque muitos deles, a família permanece aqui. Sim. Então, qual é a motivação que esse atleta tem? Ou seja, eu estou tentando traçar não só motivos técnicos, mas outras justificativas que são extracampo, que o gestor máximo, que é o líder, que é o técnico, ele muitas vezes não tem o controle. E fatalmente, alguns deles, ele não terá controle. Não terá controle. Então, é um gestor, é um líder, é um gestor de recursos humanos, é um líder que tem que lidar com seres humanos que já têm outra percepção da realidade, que não mais a brasileira. Não mais a brasileira. Que aí motiva outras decisões, que não o único objetivo, eu vou defender essa camiseta porque é do meu país. Ora, vamos ser muito honestos. Quando toca o hino nacional brasileiro em todos os jogos da seleção brasileira, todos os atletas cantam o hino? Exato. Eu não vejo. Eu já observei, e eu acho que muitos nem sabem cantar. Nem sabem a letra. Infelizmente. O problema, desculpa, André, te interromper, ele está na raiz. Ou seja, nós estamos falando das consequências, mas qual é a causa? A causa, na minha opinião, existem diversas causas. Está lá o problema da seleção brasileira está na raiz, na concepção de seleção brasileira, na concepção da organização do futebol brasileiro que deve representar o país diante de competições internacionais. É aí que está o problema. E eu acho que isso deveria começar a existir debates para ver o que nós podemos fazer para salvar o nosso futebol, o nosso patriotismo dentro do campo também. Que isso tem que ferver novamente, né? Ferver o patriotismo, ferver o nosso orgulho de vestir a camiseta brasileira, que, como tu falaste, está faltando. Um detalhe para acompanhar o teu próprio raciocínio. Todas as modalidades praticadas nos Estados Unidos, todas, a multidão que está ali assistindo, pode ser na Fórmula Indy, onde os circuitos ovais, muitos deles têm capacidade para mais de 300 mil pessoas, até uma disputa de hóquei no gelo, que as arenas giram em torno de 15 mil, 18 mil, a sua capacidade. Todos os esportes, antes de iniciar qualquer partida ou qualquer competição, todo mundo ouve o hino e canta. Não só o atleta, todo mundo. E pode ser de qualquer forma, pode ser a capela, pode ser com banda, pode ser com música artificial, né, jogada lá no computador, qualquer modalidade. Todo mundo respeita aquela bandeira hasteada. Isso é civismo. E onde está isso na nossa seleção brasileira? Nós tínhamos, né? Infelizmente. Tinha, mas isso se perdeu no tempo. Que tá. Nós tivemos isso
infelizmente, no governo passado. E, infelizmente, foi dilacerado quando entrou. A gente sabe disso, que, infelizmente, está incrustado também essa questão política, que é uma rivalidade, uma governança é detentora do valor à bandeira do Brasil e totalmente patriota. E a outra, infelizmente, a desvalorização da bandeira do Brasil. Então, a gente vive, infelizmente, numa situação atual que não tem valor o amor da raça brasileira, o amor do verde e amarelo. Então, isso nós estamos vivendo, essa defasagem, infelizmente, até a mudança, quando vai mudar daqui a alguns anos. Nós vamos sofrer ainda porque a cultura política atual não tem essa motivação. Isso reverte também para o futebol, porque as lideranças, muitas lideranças em vários órgãos e setores são indicações políticas. Então, acaba repercutindo também em toda essa cadeia, no próprio país inteiro. Bom, eu teria aqui uma pergunta e uma matéria que foi enviada pelo nosso querido advogado, que nós vamos já convidá-lo para a próxima, doutor Alexandre, porque agora, no tempo que nós já estamos estourando, não vamos poder dar seguimento. Mas a gente fica muito feliz com a participação do doutor Alexandre, é sempre um prazer recebê-lo aqui e ter a sua explanação. E já deixamos o convite para o próximo, se você pudesse organizar, para a gente poder trazer a temática daquela matéria, que inclusive tem tudo a ver com o nosso conteúdo, né? Com o que nós estamos abordando e como a gente falou da outra vez. São vários temas que a gente vai estar trazendo e que tem assunto para anos, né, doutora Alexandre? Exatamente. Eu me proponho para nós estarmos juntos na próxima oportunidade para abordar esse assunto, sim. Perfeito. Então, já deixamos aqui para o telespectador. Terça-feira que vem teremos a presença do doutor Alexandre para a gente trazer um bate-papo sobre um tema que foi separado aqui de uma matéria que a gente vai estar abordando aqui junto no jornal. Fausto, deixa as tuas conclusões e despedida do telespectador e depois o doutor Alexandre, que nós estamos encerrando aqui os comentários de esportes nesta quinta-feira. Bom, desejo uma ótima quinta-feira a todo mundo, né? Espero que encerre o dia com uma vitória tanto do Grêmio quanto uma vitória colorada. Estarei lá no Beira-Rio, não, né? A saudade que dá, né? Estarei ali no Heriberto Russi presenciando esse jogo. E se Deus quiser, vou trazer a sorte e ver se o Colorado vence, nos dando um pouco mais de alegria. E nos vemos terça-feira para comentar sobre essa rodada, sobre o final de semana, sobre Copa América, sobre a Eurocopa e sobre tudo que vem pela frente, com muita coisa para falar na terça-feira que vem. Agradeço a participação do Alexandre, sempre uma honra fazer o programa e nos vemos terça-feira que vem. E vai ser bacana porque nós vamos ter, se Deus quiser, a alegria do nosso comentarista de esportes vindo de um jogo fervoroso, lotado, com a arena lotada lá de Colorado e uma vitória, se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Até final de semana tem jogo, né? Capaz de terça-feira tá triste, né? Porque teve derrota, mas nós vamos ver se engata pelo menos 2 vitórias, eu fico só alegria mesmo. Vamos torcer na alegria. Doutor Alexandre? Mais uma vez, então foi uma enorme satisfação estar aqui, receber o teu convite, Andréia, obrigado pelo convite. Fausto, um ótimo jogo para ti hoje à noite, tu terás elementos muitos para trazer no teu próximo programa, através dos teus comentários, que hoje à noite nós tenhamos, então, duas grandes partidas, né, para nós assistirmos e, evidentemente, que torcendo para os nossos representantes aqui do Estado. E eu desejo uma ótima tarde a todos. Muito obrigado novamente pelo convite. Muito obrigada, doutor Alexandre. Então, Fausto? Para dar uma queimada nos amigos, né? Eu tenho muito amigo São Paulino, inclusive jogo bola aqui, tá? Inter e São Paulo hoje, independente do que acontecer, o Inter sempre vai ser pai de São Paulo. Tá? Pode cortar isso aqui e postar nas minhas redes sociais, porque o Inter é pai de São Paulo.
Não existe nada que mude isso. Em 2006, o Inter foi campeão da Libertadores em cima de São Paulo, e em 2010, quando ganhou a Libertadores, eliminou São Paulo na semifinal. Então, entre Inter e Grêmio, existe um pai e existe um filho. O pai se chama Esporte Clube Internacional e o filho se chama o São Paulo. Ah, boa! Esse vai para o corte para a rede social. Pode cortar, que vocês vão marcar todo mundo, os amigos. Então tá. Então, gente, peço que vocês continuem aqui assistindo, querido telespectador, agradecendo a presença do nosso comentarista Fausto, que enriquece a nossa programação sempre. Agradecer o nosso querido doutor Alexandre Lopes também, que traz aqui conteúdo sério, com propriedade na área jurídica aqui para o nosso telespectador no mundo dos esportes. E, seguindo aqui na programação, nós vamos agora apresentar os informativos do nosso novo parceiro, Pelé MMA, com a Jéssica, falando sobre o esporte das lutas, porque a G-Sport está ampliando com muito esporte para o nosso telespectador. Então, agora nós vamos seguir aqui o informativo da semana com o Pelé MMA. Um beijo grande, minha dupla! Fala galera, Jéssica do Pelé MMA aqui, trazendo o que aconteceu de principal no MMA gaúcho e no UFC para você. A semana foi de vitória gaúcha no UFC. Isso mesmo, a atleta gaúcha Denise Gomes derrotou a também brasileira Eduarda Moura na decisão dividida pelos juízes laterais do UFC deste último sábado. É importante ressaltar para quem está começando agora a acompanhar o MMA que as lutas elas são compostas de 3 rounds de 5 minutos quando não são aquelas lutas consideradas importantes para o campeonato ou mesmo disputa de cinturão principalmente, né? E quando acontece isso, ao final de cada round, os juízes laterais eles pontuam. Normalmente de 10 a 9 ou, caso o lutador seja um pouco mais contundente, 10 a 8 e em casos extremos, 10 a 7. E falando um pouco mais do cenário gaúcho, tivemos também o atleta Thiago Siriguela, da equipe Sombra Team, aqui de Porto Alegre, que se deslocou até o Canadá para lutar no evento chamado BTC Fight, né? E o combate acabou em empate. Chegando na Serra Gaúcha, tivemos mais uma novidade. O evento JVT Fight anunciou para o dia 22 de junho a sua 5ª edição, a ser realizada na cidade de Caxias do Sul. O evento terá lutas de kickboxing, boxe e MMA. No MMA, teremos um combate peso pesado entre os atletas Ricardo Silva, de Porto Alegre, e Vinícius Afonso, de Caxias do Sul. E falando agora em lendas do UFC, no próximo sábado, dia 15 de junho, Anderson Silva, mais conhecido como Spider, né, um dos atletas mais conhecidos do MMA brasileiro, fará uma luta aqui no Brasil contra o Chanel Sonnen. Isso mesmo, né? Eles são bem conhecidos no mundo do MMA, mas farão uma luta no boxe, aqui no Brasil, numa cervejaria, num evento fechado. Por que essa luta é tão esperada, né, gente? Tanto o Sonnen quanto o Spider, eles são muito conhecidos dentro do meio do MMA por uma das maiores rivalidades da história do esporte. Então, assim, a expectativa é muito grande para esse evento e você não vai querer perder, né? Os destaques da semana foram esses, então, galera. Espero vocês na próxima semana e não esqueçam de seguir o Pelé MMA nas redes sociais e também acessar o nosso site e conferir cada vez mais notícias sobre um esporte que mais cresce no mundo. Bom, então tivemos aqui as informações do nosso parceiro Pelé MMA, com o universo do esportes das lutas. Nossa querida jornalista Jéssica trazendo uma análise da semana e tudo que vai acontecer no esporte das lutas. Agora nós vamos para as informações do clima-tempo, vamos ver como que vai se comportar o tempo para este final de semana.
Então, nós temos aqui Porto Alegre com 29 graus de temperatura nesta quinta, 27 Santo Ângelo, 28 Uruguaiana, 25 Bagé. Temos um aumento na temperatura muito elevado para esse período. Nós podemos observar pelo mapa que nós estamos com o mapa inteiro do Rio Grande do Sul, com muito sol, tempo aberto, sem previsão de chuva, uma névoa assim que paira, né? Algumas nuvens no céu, mas nada com previsão de chuva. Nós temos nesta quinta, em Santa Catarina, 27 graus em Florianópolis, 26 em Chapecó, 22 em Lages, seguindo tempo firme, céu aberto em todo o estado de Santa Catarina. Estado do Paraná, 25 graus em Curitiba, 27 Londrina, 26 Cascavel, seguindo todo o mapa do estado do Paraná, todo firme, com tempo, sol. Paraná, gente, é impressionante como o tempo está favorável, tempo firme, tem as suas quedas de temperatura, aumenta, mas a intensidade de chuva lá não tem sido elevada. Vamos ver amanhã, na sexta-feira, o que nos espera. Nós teremos Porto Alegre com 27 graus de temperatura, 26 Santo Ângelo, 27 Uruguaiana, 24 Bagé. Observando aqui pelo mapa, também seguimos com tempo firme, tempo de sol nesta sexta-feira em todo o estado do Rio Grande do Sul. Vamos para Santa Catarina, seguimos com 27 graus em Florianópolis, 23 Chapecó, 20 em Lages, seguindo tempo firme, sol aberto em todo o estado de Santa Catarina. E o mesmo, seguindo aqui, estado do Paraná, 22 graus em Curitiba, 26 Londrina, 24 Cascavel. O mapa mostra que tempo firme em todo o estado do Paraná. Então, nós temos aqui na região sul do Brasil, tempo firme e seco em todos os estados do sul. Vamos ver no sábado. Sábado, nós já temos outro cenário. 22 graus em Porto Alegre, 26 Santo Ângelo, 22 Uruguaiana, 21 Bagé. Já temos uma redução agradável na temperatura, né? Nós temos aí uma redução aí de uns 4 centígrados, mas o que é importante, a gente já observa que nós temos já em todo o mapa do Rio Grande do Sul possibilidade de chuva. Então, não é aquela massa grotesca que a gente sabe que vem às vezes de volume, tenho visto perspectivas, mas pelo que o mapa nos mostra, tem chuva vindo, mas é uma chuva que vai passar conforme a movimentação. Vamos até olhar no mapa como que ela vai se movimentar. Então, aqui a gente pode ver que essa nuvem de chuva, na parte mais escura, são chuvas mais densas, ela passa pela serra, ela vem aqui também por todo o estado, né? Uma chuva que vem da região aqui da Argentina, passa também aqui pelo Uruguai, né? E vem atingindo aqui a nossa região. Então, nós temos uma massa que vem da região do Uruguai e outra que depois vem se formando lá da Argentina. Então, teremos, sim, bastante chuva durante o dia de sábado. Vamos, então, ver como é que se movimenta em Santa Catarina. Santa Catarina, aumento na temperatura no sábado, 29 graus em Florianópolis, 24 Chapecó, 22 Lages, observando pela formação das nuvens, não chega a passar por Santa Catarina, segue tempo firme em Santa Catarina. Aqui no Paraná, nós já temos 23 graus em Curitiba, 27 Londrina, 24 Cascavel, tempo firme e seco também no estado do Paraná. Vamos ver aqui o que nos espera no domingo. No domingo, sim. Agora é que chega aquele volume de chuva que nos preocupa, porque nós podemos observar aqui pelo mapa, nós teremos no domingo 19 graus em Porto Alegre, 23 Santo Ângelo, 21 Uruguaiana, 16 Bagé. É uma frente fria que vem, dá uma queda na temperatura, não é tão brusca, ela ainda segue uma temperatura amena, mas esse confronto dessa alta temperatura com a massa fria, ele vai trazer esse aumento de volume de chuva e uma massa de tempo, né, de nuvens carregadas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, nós teremos aqui, sim, a gente pode ver por esse azul mais escuro, uma abundância
dessa nuvem escura por toda a formação de todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos, sim, aqui atingindo no domingo o dia inteiro Porto Alegre, Serra Gaúcha, a Vale do Taquari, Santa Maria, Bagé, tendo bastante volume de chuva. Então, nós vamos ter, sim, no domingo, esse volume inesperado. Vamos ver como é que vai ser essa movimentação, porque essa nuvem, ó, é uma massa que vem vindo lá da Argentina, né, do Paraguai, ela passa e atinge aqui todo o estado no domingo inteiro. Vai ser um domingo de bastante chuva intensa o dia inteiro. E a gente pode observar que essa massa ela vai atingir Santa Catarina, ela vai passar também por Santa Catarina. No domingo teremos aqui, ó, vamos dar uma pausa no meio-dia aqui. Teremos aqui 27 graus em Florianópolis no domingo, teremos 21 graus em Lages e 23 em Chapecó. Por enquanto, a gente observa que às 13 horas de domingo, nós podemos observar que no mapa, o estado de Santa Catarina não sofrerá com a chuva. Apenas o litoral ali começa a ter a movimentação da chuva chegando. Mas durante o dia, ó, a gente pode ver que essa massa vinda lá da Argentina, lá do Paraguai, vai descer e vai chegar também. É uma massa que atinge toda a divisão do estado do Rio Grande do Sul, como atinge o estado de Santa Catarina. Então, vamos ver lá, vai chegando, vamos ver aqui, ó, no final, ó, às 20 horas da noite, às 8 da noite, nós vamos ter aqui, ó, a intensidade de chuva atingindo toda a Serra Gaúcha, toda a serra, e a gente pode observar que atinge toda a divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, desde da serra litoral. Então, muita chuva também vai atingir, essa mesma abundância de chuva vai atingir a Serra de Santa Catarina e o litoral de Santa Catarina. Chuvas realmente em abundância. Então, a gente pode observar que vai passar, né, durante a noite, madrugada dentro. Então, segunda-feira, a gente vai conseguir ver o que nos espera. Mas essa movimentação de chuva, vamos parar aqui no meio-dia, a gente pode ver que no domingo segue tempo firme e seco no estado do Paraná, 24 graus em Curitiba, 28 em Londrina, 25 em Cascavel, seguindo firme tempo seco em Santa Catarina. Essa chuva que passa pelo Rio Grande do Sul, que passa pelo estado de Santa Catarina, ela não chega a afetar só ali a divisão entre Santa Catarina, alguma coisa ali na divisa com o Paraná, mas não chega a atingir o estado do Paraná. Então, nós teremos aqui sábado e domingo chuva intensa no nosso estado do Rio Grande do Sul, se mobilizando novamente para aquele estágio de alerta e de riscos de inundação, pois vão ser chuvas intensas em todo o estado. A gente observa que é uma chuva que vai atingir toda a Serra Gaúcha e também toda a região do mapa do Rio Grande do Sul. É uma nuvem, é uma massa que atinge o estado inteiro. Então, é difícil de realmente entender que seja uma chuva que passa por uma região, às vezes está lá na Serra, às vezes está aqui na região metropolitana, mas não. É uma região extensa inteira no mapa do Rio Grande do Sul. Então, está aí, sábado e domingo, já está previsto. Então, vamos estar alerta. É o momento de ter cuidado, porque tem risco, sim, de novas inundações. Então, pessoas de estabelecimentos, moradias costeiras têm que estar em alerta. Então, deixamos aqui um agradecimento a todos que estiveram aqui assistindo a nossa programação. Quero deixar um agradecimento para a nossa grande parceira Débora Ótica. Se você está precisando, está pensando em trocar do seu óculos, trocar a sua lente,
procure por Débora Ribeiro, a ótica que te entende, a ótica que vai lhe dar todo o atendimento especial. Fica na Rua Santana, 1069, com estacionamento na frente, no local, com toda a segurança. E eu tô aqui, ó, com o meu novo óculos, minha nova peça, apaixonada, e também com o trabalho de visagismo que Débora Ribeiro realiza. Então, você vai lá trocar o seu óculos e já vai entender um pouco mais do modelo mais adequado para você sair radiante. Quero agradecer também a nossa querida Daiane Hitzel, do Hitzel Salon, que fica na Coronel Bordini, 114, estacionamento no local, fácil acesso, ambiente climatizado, com todos os itens de beleza. Estou aqui, ó, com minhas mechas renovadas, reluzindo. Então, agradecer a Daiane Hitzel por cuidar aqui das minhas mechas e deixar o meu cabelo radiante aqui para que eu possa estar atendendo também os nossos telespectadores aqui na nossa programação. Então, quero agradecer a minha doutora do sorriso, a doutora Roberta Capper, que eu realizo o tratamento ortodôntico do Invisalign. Nós estamos corrigindo o meu sorriso para deixar alinhado o dentinho os dentinhos que estavam tortinhos já, né? Que o tempo eu já pensava, já tinha desistido, porque eu botar aparelho, aquele de ferrinho, não. Mas daí chegou o Invisalign, aparelho de tecnologia transparente, e que eu uso, que não me dá intercorrências. Eu gravo, tiro, coloco de volta, me alimento, tiro, coloco de volta. Então, esse é o melhor tratamento com a doutora do sorriso, a nossa Top Dr. Diamond Invisalign. Então, essas foram as dicas de hoje para você, aqui rapidamente desses grandes parceiros que a gente agradece, que cuidam aqui do meu visual. Um beijo grande e até terça-feira que vem ao vivo aqui na nossa programação do Jornal AG News. Beijo!